para todos! Eu sou o professor Wilson Carvalho e nesse vídeo vamos conversar sobre a evolução do papel profissional da área de RH, desde uma visão mais especialista e técnica até uma visão mais generalista, consultiva e estratégica. Quer saber mais sobre essa evolução com foco na consultoria interna? Então não perca tempo, vem comigo que eu te explico. A origem da área de recursos humanos está relacionada à segunda Revolução Industrial, entre o fim do século XIX e início do século XX. A princípio, o setor se chamava Relações Industriais, pois era comum dentro das indústrias. As funções eram muito mais administrativas e burocráticas, além de supervisionar o desempenho dos trabalhadores. Nessa época, não havia muita preocupação com saúde ou bem-estar do colaborador, afinal ele era visto apenas como mão de obra. Foi só após o fim da Segunda Grande Guerra que a noção de condição social de pleno emprego passou a existir. Então foi dado o primeiro passo na evolução do RH para a ampliação de um modelo conhecido como estado de bem-estar social, o famoso welfare state, o que assegurou avanços na vida dos trabalhadores daquele período. O papel do RH deixou de ser apenas de verificar a adequação dos colaboradores à empresa para, a partir daí, buscar uma estratégia de aumentar e melhorar a produção dos resultados e oferecer benefícios para mantê-los motivados e engajados. Outra mudança significativa é que antes da evolução do RH para o que conhecemos hoje, o setor de RH era visto apenas como responsável por processos meramente técnicos e burocráticos. Com o advento tecnológico atual, onde os avanços tecnológicos têm ocupado aí grandes áreas e tomado quase todos os setores, o RH também foi afetado. A evolução do RH está seguindo os avanços tecnológicos. Tudo indica que as empresas estão cada vez mais focadas em tecnologia e precisarão repensar as suas rotinas. Alguns exemplos das mudanças que podem ser aprimoradas pela tecnologia são análise de dados e inteligência artificial para melhorar processos de recrutamento e seleção, avaliação, treinamentos e ainda desenvolvimento dos seus colaboradores. Dessa forma, o RH se torna cada vez mais estratégico e preciso dentro de uma organização. Outros avanços em áreas diversas impulsionaram esse movimento, como uma nova teoria administrativa, a pirâmide de necessidades de Maslow e outras. Dessa forma, o RH iniciou a jornada por uma abordagem cada vez mais humanizada dentro das organizações. As transformações no RH acontecem em ritmo acelerado, mas, de acordo com os especialistas, é possível identificar 5 grandes fases que mostram a evolução do RH para um patamar cada vez mais estratégico e essencial, voltado para o crescimento saudável das empresas. Vejam quais são elas. RH 1.0, o trabalhador empregado. Nessa fase, próxima ao fim da Segunda Guerra Mundial, o RH era basicamente o executor de atividades burocráticas e administrativas. Suas funções eram resumidas à contratação e demissão de colaboradores. RH 2.0, o trabalhador funcionário. Já focado mais na gestão, aqui vemos a evolução do RH que passa a atuar como parceiro de negócios. Participando de uma perspectiva mais gerencial, começa o oferecimento de benefícios e promoções baseado no desempenho e na função dos colaboradores. É nessa fase que surge o termo Business Partner, um profissional que valoriza os aspectos técnicos, legais e processuais em análise para a tomada de decisões. Vamos então agora a outra fase, RH 3.0, o trabalhador colaborador. No RH 3.0 é dado início a uma etapa de digitalização, sendo introduzidas soluções que facilitam a rotina de remuneração e do processo seletivo. Agora, o profissional dessa área é visto como um consultor de talentos. Os grandes objetivos desse setor agora são manter a motivação e produtividade em alta, além de favorecer o aprendizado contínuo. Nessa fase, começam a aparecer as métricas de desempenho e o colaborador já é visto como peça-chave para o sucesso do negócio. Outra fase, RH 4.0, o colaborador transformador.
A evolução do RH agora passa por uma parte fundamental da transformação digital, sendo a porta de entrada para uma nova forma de pensar a organização como um todo. A tecnologia ganha muita força e a automação passa a ser utilizada dentro e fora do departamento. O RH assume a importante função de gestor do capital humano, quando para o colaborador passa a ser mais importante a capacidade de aprender habilidades novas e as competências comportamentais ou soft skills, além de aprendizado das qualificações técnicas. RH 5.0, outra fase, o colaborador ágil. Chegamos ao estágio atual, em que o RH está passando pela transformação dessa sociedade 5.0 que falamos. Agora, tecnologias de Big Data, inteligência artificial e internet das coisas são ferramentas utilizadas para criar soluções focadas no bem-estar e nas necessidades humanas. Não estamos falando apenas de usar a ciência disponível, mas sim entender como elas podem ajudar as pessoas a ter mais produtividade e agilidade. As empresas que não estiverem atentas às mudanças e se adaptarem vão entrar em desvantagem competitiva e podem perder os seus talentos para as concorrentes. Atualmente, para ter um RH preparado para os novos desafios da sociedade 5.0, é necessário que, urgente, essas empresas se atentem pelo menos a essas 5 esferas de excelência. Falaremos sobre essas esferas: excelência na liderança. Por exemplo, o primeiro passo para o sucesso é ter uma boa liderança. Se o profissional de RH não tiver as características necessárias para desempenhar a função, a performance de todo o time ficará certamente comprometida. Excelência nas transações. Ainda sobre um bom líder, é fundamental que ele planeje estratégias para assegurar resultados cada vez mais promissores. É dever dele delegar funções e dedicar-se às tarefas mais analíticas de acordo com a missão da empresa. Outro âmbito de excelência é a excelência nas soluções. Especialistas concordam que uma tendência no mercado é que as decisões sejam tomadas por um grupo de profissionais generalistas. Assim, os gestores devem estar por dentro dos processos de RH modernos e conhecer as estratégias que trazem soluções mais eficazes para poder melhor ajudar no processo. Um outro nível de excelência é a excelência em talentos. A excelência no setor de RH está ligada diretamente à capacidade de trabalhar o capital intelectual disponível. Para isso é essencial enxergar os talentos que se destacam e contribuir para garantir o diferencial da empresa através desses talentos. Então, é necessário criar oportunidade de desenvolvimento e garantir suporte adequado para manter a motivação em alta. Mas o nível de excelência é excelência nos resultados. Agora você já sabe que a ação do RH tem um impacto enorme nos resultados da empresa. Podemos definir esse setor como um dínamo, já que ele recruta, capacita, seleciona e integra as equipes conforme as necessidades do negócio. Ou seja, é necessário assumir esse papel também nas metas organizacionais, oferecendo ideias, estratégias e soluções. Mais recentemente, o RH tem ocupado um lugar estratégico na estrutura de consultores internos. Com conhecimentos aprofundados sobre RH e seus processos, ele é capaz de aconselhar e oferecer orientações aos gestores sobre diversos fatores da área, como conflitos de colaboradores e outras questões estratégicas. Ele pode ajudar dando direcionamentos, opiniões e sugestões para integração de gestores e colaboradores, ajudar nas tomadas de decisão estratégica e ainda resolução de vários problemas, além de identificar falhas nos processos, entre outros pontos. Os profissionais de RH vêm sendo enxergados como consultores internos em diferentes situações, tais como assessoria estratégica em projetos que envolvem capital humano, acompanhamento de tendências globais de RH e apoio na formação e desenvolvimento de talentos, além da colaboração na contratação de novos talentos e execução de programas de cargos e salários e benefícios, além de programas de formação. Com essa nova estruturação, o RH é atualmente considerado como um profissional que tem como uma premissa a atuação estratégica dentro das empresas. Nesse sentido, ele aborda o capital humano como uma das grandes potências de desenvolvimento do negócio e busca formas de integrá-lo ao planejamento estratégico, possibilitando assim uma gestão mais eficiente e frutífera. Enquanto consultor interno, o profissional de RH precisa ter conhecimentos aprofundados sobre processos, estratégias e especificidades da área.
Além disso, habilidades de comunicação, negociação e motivação também são importantes, sem mencionar competências de liderança para que o profissional de RH exerça o papel de orientar os gestores. Por fim, destaca-se ainda a importância de entender o core business e as questões organizacionais relativas aos objetivos da empresa. As habilidades de um consultor interno de RH podem sim ser desenvolvidas por meio de aprendizados, como em cursos, treinamentos e outros. Muito bem, eu vou ficando por aqui, certo de que vocês conseguiram entender melhor as diferentes fases pelas quais o RH passou e seu papel atual estratégico como consultor interno das organizações. Desejo a vocês sucesso e até a próxima. Bons estudos!